Olá, paz e graça, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui na nossa aula de História da Igreja da Reforma. E a nossa aula de hoje, ela é uma aula muito especial porque é o encerramento do nosso curso. Nós vivenciamos isso na prática ao longo do nosso curso, conhecendo, estudando e mergulhando dentro da história da igreja, olhando para o aspecto da reforma, considerando aspectos que muitas obras de história da igreja não abordam, né? E não é diferente na aula de hoje, né? A aula de hoje também é uma aula muito especial, uma aula que é baseada no nosso livro, né? Das 95 teses, a Confissão de Guanabara, que é o capítulo de encerramento. E escolhi também esse tema para ser o tema de encerramento do nosso curso de História da Reforma Protestante da Igreja Reformada. E vamos falar um pouco sobre a reforma em solo brasileiro, ok? Se você desejar conhecer e se aprofundar mais sobre esse assunto, conhecer o nosso livro, eu estarei deixando o link aí na descrição para você comprar e adquirir o seu livro físico na plataforma que é disponibilizado, ok? Um outro detalhe, se você desejar nos ajudar com qualquer oferta, está aí a nossa chave Pix para melhorarmos o nosso cenário, o nosso ambiente de estudo aqui no nosso canal, ok? Muito bem, vamos falar com Deus e vamos aprender um pouco sobre a história da igreja aqui no Brasil. Senhor Deus, obrigado, Deus, por teu amor, por tua bondade, Deus, por tua graça sobre nós. Ilumina o nosso entendimento para o assunto que nós vamos abordar nesta hora, para a glória do teu nome. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Lembrando os alunos que fazem o nosso curso, esse material será disponibilizado lá para vocês, lá no nosso curso, né? Basicamente no WhatsApp do nosso curso, tá bom? Muito bem, vamos chegar aqui à tragédia em Guanabara, a esperança, a traição e o martírio da primeira comunidade protestante das Américas, ok? Vamos falar um pouco sobre isso, como foi a vida dos nossos primeiros irmãos presbiterianos calvinistas que chegaram ao nosso país, né? A primeira tentativa de implantar a tradição reformada no nosso cenário brasileiro, que foi lá no início do descobrimento do nosso país, ok? Seguindo aqui. Veja, o primeiro momento que a gente tem a entender no contexto é que era um Brasil em desordem. O cenário era de invasão, né? Um cenário propício para invasão. Né? O Brasil, nos meados do século XVI, sob o governo de Duarte da Costa, em 1553 a 1558, né, ele se tornou um palco de conflitos. Né? Havia discórdias internas. Por exemplo, o historiador Pedro Calmon, né, ele descreve o período como um tempo em que as nocivas discórdias e lamentáveis acontecimentos quebraram a harmonia e a paz da colônia. Entre elas estavam a disputa entre o governador, né, Duarte Costa, e também entre o bispo, os jesuítas e os colonos, que eram constantes esses conflitos, ou seja, a corte portuguesa já havia, de fato, tido esse problema muito sério. Né? Então, havia esse problema. O outro problema é que havia também as ameaças indígenas. Tá? Havia conflitos entre os povos nativos, os indígenas, e eram brutais esses conflitos. Em 1556, por exemplo, o bispo Pedro Fernando Sardinha, que tenta ir até Portugal para denunciar a maneira como Duarte Costa governava e como os jesuítas estavam se comportando. Então, esse bispo ele decide ir, né? E após um naufrágio, ele é capturado e morto pelos índios caetés. Né? Os índios caetés, eles eram índios antropofágicos. Então, mais de 100 pessoas que estavam na embarcação, né, descreve que esse evento foi um evento horrível, a matança dessas 100 pessoas pelos índios. E esses índios, como eram antropofágicos, eles devoraram essas pessoas. Eles comeram essas pessoas porque eles eram canibais, né? Eram canibais, como a gente costuma chamar de maneira popular, mas eles eram antropofágicos, eles devoravam seres humanos. Então, eles fazem isso e isso causa uma consternação muito grande nesse ponto. Mas, por outro lado, o Calmon lembra, e Rocha Pombo também, eles lembram que uma outra ameaça se avizinhava, né? Que era a chegada dos franceses calvinistas lá no cenário que nós conhecemos como país Brasil, a terra de Veracruz, ou a terra de Santa Cruz, o nome que é dado ao país naqueles primeiros momentos, né? Então, o sonho de um refúgio também é assim alimentado, né, no Novo Mundo. Em meio ao caos, uma expedição francesa chega à Baía do Rio de Janeiro, né,
em novembro de 1555. Veja, são 55 anos depois do descobrimento do Brasil. O líder, nesse caso, dessa expedição é um homem chamado Nicolau Durante de Villagagnon. Villagagnon, ele é exaltado, né, na Marinha Brasileira como um grande herói, né? Então, é cavaleiro de Malta, vice-almirante da Bretanha, né? Qual era a visão dele? A visão dele era oferecer, né, com o apoio do almirante Gaspar de Coligny, um proeminente calvinista, o Gaspar de Coligny, Villagagnon, ele queria propor e oferecer e fundar no Brasil uma colônia de asilo para os sectários de calvinos que eram perseguidos na França. Então, veja, os calvinistas na França, você deve lembrar da noite de São Bartolomeu, da morte dos cristãos calvinistas naquele cenário terrível. E aí Calvino e os demais proponentes da fé reformada, eles decidem procurar um local de refúgio no mundo para que pudesse acolher os irmãos franceses. E ele o faz, né, eles os fazem através desse projeto da França Antártica. Qual era o projeto? O projeto foi batizado de França Antártica. A colônia, ela pretendia estabelecer uma cidade chamada Henryville, que era uma cidade em homenagem e honra ao rei Henrique II da França. O rei contribuiu com 10 mil libras tonecas, mas Coligny arcou com uma maior parte de todos os custos. Então, o calvinista ele decide fazer isso de maneira muito interessante dentro do projeto de construção de uma colônia francesa para acolher os irmãos que eram perseguidos, né? O que é que acontece? Você vai ter aí na história a visão de Villagagnon como o fundador de duas faces. Primeiro você vai ter a figura do herói e depois você vai ter a figura do oportunista. Então, por exemplo, um navegador, quem é Villagagnon? Villagagnon ele é um navegador destemido, celebrado por proezas, como o transporte arriscado da rainha Maria Stuart. Ele era sobrinho do grão-mestre da Ordem de São João de Jerusalém. E ele mesmo havia estudado com o próprio João Calvino. É interessante isso. Mas também ele é um oportunista. Para a sua expedição, o que, que ele faz? Villagagnon ele recruta quantos quisessem acompanhá-lo nessa viagem, nas ruas de Paris. Ele vai lá em Paris, né? E ele não chama só pessoas de bem, ele chama bandidos, criminosos, assassinos, oferece a eles, né, dá a eles a oportunidade de vir para um novo continente, na condição que continuariam como prisioneiros, mas trabalhando no novo continente, no novo mundo que seria construído, e eles seriam de fato recompensados por isso, né? O historiador nota que ele, com a permissão do rei, levou jovens de várias prisões francesas para lá. Ele fez um desencarceramento em massa, por assim dizer, e levou esses criminosos junto com ele para a chamada Baía de Guanabara. Trouxe para o Brasil esses personagens. Uma citação que eu quero destacar com vocês é o que faz Rocha Pombo, né? José Francisco de Rocha Pombo. Ele diz o seguinte: o que se infere é que o homem nunca deixou de ser católico. Pela leitura que se faz, né, das ações de Villagagnon, ele nunca deixou de ser católico. E que em França ele se disfarçou o quanto ele pôde, só para criar um grande motivo que o tornasse popular e patriótico, o empreendimento que ele havia planeado. Então, veja, a ideia que o próprio Rocha Pombo, que é um católico, ele vai analisar o ponto e vai dizer assim, olha, me parece que ele nunca deixou de ser católico, ele camuflou a sua conversão à fé calvinista, e como naquele primeiro momento parecia que a fé calvinista ia florescer na França, e avançar na França, então ele decide fazer exatamente aquilo como uma espécie de oportunidade para ganhar nome, notoriedade. É claro que lá ele não conseguiu, mas aqui ele conseguiu notoriedade, que o Villagagnon é tido como patrônimo também da nossa Marinha Brasileira. Aqui nós temos aqui a chegada e as primeiras fissuras, por assim dizer, né? Veja, em 1555, né, 1557, a colônia se fortalece com a chegada de 300 homens libertados por Bois Lecomet, que era sobrinho de Villagagnon, né? Eles eram liderados
por Boaz Lecomet, sobrinho de Vilagagnon. Com eles, vem também os pastores que Calvino envia de Genebra para pastorear, para cuidar, para zelar, para tratar da dinâmica do pastoreamento dessa nova colônia, né? De essa nova colônia seja acompanhada, guiada com a palavra de Deus. Isso é um ponto muito interessante dentro do estudo da história deste período aqui da fé evangélica no Brasil. Então, Calvino ele manda pastores para cuidar das almas, para orientar, para ensinar, para colocar o evangelho às claras para eles. Mas aí você tem a questão da conspiração interna. Mesmo antes da chegada dos pastores, Vilagagnon descobre que reprime com seus homens, punindo os líderes com cadeias e ferros e obrigados a trabalhos públicos. Então, primeiro ele vê uma controvérsia, ele vê uma conspiração para destroná-lo do governo da Bahia, de Guanabara, e ele vai e aprisiona esses indivíduos. Mas esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é a controvérsia teológica que acontece, né? Quando acontece a primeira ceia, a primeira Eucaristia protestante no país, surge um grande debate teológico, por assim dizer. Uma grave disputa emerge sobre a celebração da Santa Ceia. Por quê? Porque para os calvinistas, como nós vimos naquela aula que nós abordamos sobre a discussão entre luteranos e reformados, né, sobre a presença de Cristo na mesa do Senhor, para os calvinistas a presença era real, porém era espiritual, não havia nenhuma transmutação. Para Vilagagnon, né, na concepção dele, a ceia deveria ser vista como é visto no entendimento romanista, ou seja, de fato se transformava no corpo de Cristo. Né? Então, a unidade da colônia, por assim dizer, ela passa a estar abalada por debates doutrinários e pronunciando assim a divisão que estava por vir, a divisão futura entre eles estava chegando lá no ponto por causa dos debates que começam a aparecer por causa da mesa do Senhor que foi celebrada em terras brasileiras, naquele cenário terrível, porque você tem Vilagagnon como sendo aquele cara que tem uma concepção romanista da ceia, enquanto você tem pastores calvinistas ensinando a concepção reformada da ceia. Então você vai ter esse grande problema dentro do cenário teológico, por assim dizer, da demanda de compreensão. Então, segundo, você vai ter aí a ameaça portuguesa se forma, né? O que é que acontece? A coroa portuguesa, ela reage à presença francesa no Brasil. O novo governador geral agora não é mais o Duarte Costa, mas é o Mendes Sá. E ele mostra-se um adversário formidável, por assim dizer, contra os calvinistas, contra os protestantes, contra aqueles que foram enviados por Calvino ao país. E eles, de fato, ele se articula com uma coisa muito interessante, né? Ele se articula com a consolidação do poder. Ele fortaleceu a ordem dos jesuítas, né? Que exatamente foi criada lá para parar a contra-reforma, como nós vimos, né? E ele puniu severamente a antropofagia entre os nativos, ou seja, havia duas coisas importantes, né? Ele fortalece o grande cabedal pedagógico, teológico de Roma, que são os jesuítas, mas por outro lado ele olha para os índios e começa a punir severamente os índios que eram devoradores de homens, porque era um risco não apenas para ah, os franceses que chegaram, mas também era um risco para os portugueses que ali estavam. Porque qualquer português que caísse numa tribo indígena antropofágica seria morto. Então ele decide, como governador geral, punir severamente essa prática entre os índios antropofágicos. Né? E aí veja, você vai ter esse aspecto, né? O outro aspecto é montar uma estratégia militar para se contrapor ao, ao, ao empreendimento francês, né? Aos calvinistas reformados do país. E aí o que ele faz? Ele, antes de atacar o Rio de Janeiro, Mendes Sá, primeiro, ele enfraqueceu o suporte francês, ou seja, a ideia de que os índios que ajudassem os franceses,
eles seriam capturados e mortos. Segundo, a questão de transição de mercadoria que vinha através tanto da Bahia quanto através do papel e do trabalho dos indígenas, ele começou a cortar isso. E aí, em 1559, veja, 1559, quando Calvino lança a sua última edição das Institutas, aqui no Brasil, em 1559, ele atacou e venceu os índios na capitania de Ilhéus, que servia como suporte bélico dos franceses, o chamado Forte Coligny. Então ele ataca o Forte Coligny e eles, de fato, né, na capitania de Ilhéus, eles acabam sendo derrotados, os índios que davam suporte aos franceses. Aí vem o ataque iminente que acontece. Com os reforços que ele pediu a Portugal, tendo chegado Mendes Sá, organiza-se sua expedição e entra na Baía de Guanabara em março de 1560, pronto para o ataque. Então sai de Ilhéus e vai até ao Rio de Janeiro, né? Lembra lá, Ilhéus está lá, é lá em Ilhéus, então lá havia os índios que funcionavam como uma barreira para ninguém atacar a Guerra de Guanabara, e ele consegue derrotar os índios, e agora ele consegue, com reforços, ir até ao Forte Coligny e atacar o Forte Coligny, por assim dizer, né? Esse é um ponto importante. Enquanto isso, quando isso acontece, o Vilagagnon ele já havia se revelado como um católico romano. E ele prende os pastores calvinistas e ele dá um ultimato a eles para abandonar a concepção eucarística que eles tinham. Então, a frágil aliança se rompe definitivamente. Em um debate público sobre o batismo, Vilagagnon contradiz abertamente os pastores calvinistas, defendendo assim o ritual católico. Ele é o imperador, por assim dizer, daquela colônia. E ele diz: eu não vou aceitar a posição de vocês, pastores calvinistas, porque eu acredito na posição romanista, de que é uma transubstanciação. Qual é o plano? O plano é uma ação. Qual é a ação? Com o intuito de pôr em execução seu maligno projeto, ele formulou um questionário sobre as matérias de fé e enviou aos 5 pastores calvinistas ali que estavam presos. Ele entregou para eles. E o prazo que ele deu para eles foi o prazo de 12 horas para que respondessem por escrito, para funcionar como prova para a sentença capital. Veja, os cristãos calvinistas, os pastores que ali estavam, eles sabiam que se assinassem o documento e refutassem o documento, eles certamente seriam mortos. Certamente seriam mortos. Então, sabendo disso, eles têm apenas aí 12 horas para poder responder às questões relacionadas à mesa do Senhor. E é claro, eles sabiam que ao assinar o documento, eles estariam assinando a sua sentença de morte. Veja que coisa. Coragem, né? Eram os pastores que tinham coragem de ensinar a verdade, proclamar a verdade e vivenciar as verdades aprendidas. Diferente de hoje. E a gente tem agora uma resposta escrita com fé, a Confissão de Fé de Guanabara. Diante da morte iminente, os líderes calvinistas não recuam. Em vez disso, redigem um documento teológico profundo, sabendo que com ele estavam assinando a própria sentença de morte. Veja, o documento ele é tão importante e tão interessante de estudar que ele foi escrito em latim, foi escrito em latim. Citações são feitas de cabeça dos pais da igreja. Boa parte das citações estão em Agostinho, Tomás de Aquino. E eles citam obras do período patrístico para fundamentar as posições que eles tinham. E veja, e numa época, numa sala, numa cadeia, que não tinham acesso à biblioteca, não tinham acesso à cultura, não tinham acesso a nada, para simplesmente estavam com a pena, com o tinteiro, a pena e o papel para responder a isso. Eles respondem criando a primeira confissão de fé das Américas, né? Então, o significado histórico deste documento, né?
Esse documento ficou conhecido como a Confissão de Fé de Guanabara, a primeira confissão de fé protestante escrita nas Américas de cunho calvinista, de tradição protestante calvinista. Isso é importante. A Confissão de Fé de Guanabara é uma confissão de fé calvinista. Os autores do documento foram Jean du Bordel, considerado como o redator principal do documento, Mathieu Vergniaud, Pierre Bourdon e André de Lafon, né? Ou André Lafon. Né? Então, foram os principais autores do documento. E você vai ter agora um outro ponto que é importante, é os pilares da fé sob julgamento. Veja, a confissão de fé, ela articula os pontos centrais da doutrina reformada que levaram à sua condenação. Eu poderia expor todo o documento. No nosso livro, o documento está todo transcrito. Você vai poder conhecer profundamente o documento lendo o nosso livro, que tem o apêndice lá da Confissão de Fé de Guanabara inserido no contexto dessa tragédia, né? Então, o artigo 5º, por exemplo, sobre a Santa Ceia, rejeita a transubstanciação de maneira clara, afirmando que o pão e o vinho permanecem em sua substância. A recepção de Cristo é realmente e de fato, mas não se faz senão por meio da fé. Então, a presença ela é real, ela é verdadeira, mas é espiritual, né? Por que preparas tu os dentes e o ventre? Crê e tu o comestes. Citando aqui Agostinho. Eles citam Agostinho para fundamentar a sua doutrina, né? O artigo 9º sobre o batismo, ele define o batismo como sinal e selo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles rejeitam, assim, a tradição como exorcismos, o crisma, a saliva, defendendo que apenas a forma bíblica, usando de água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então ele quebra toda a estrutura de sacramental redentiva, né? O ex opera operato, né? Dois sacramentos dentro da concepção romanista. E o artigo de número 16 é sobre a mediação, né? Eles claramente afirmam que Jesus Cristo é o único, nosso único mediador, intercessor e advogado pelo qual temos acesso ao Pai. Ele não coloca nenhum santo. Proíbe dirigir-se aos santos mortos como intercessores, pois isso seria desobedecer o mandamento de Deus. Isso é claro lá na Confissão de Fé de Guanabara. Então, esses pontos centrais, eles acabaram endossando a condenação desses irmãos calvinistas. O martírio na Bahia. A confissão de fé ela serve como prova para a condenação. Em 1558, Vilagagnon cumpre a sua ameaça. Primeiro, execução. 3 dos autores, Jean du Bordel, Martin Vergniaud e Pierre Bourdon, são condenados à morte. O método, o relato histórico de Jean Crispin, na sua obra A Tragédia em Guanabara, descreve que eles foram enforcados e seus corpos foram atirados de um despenhadeiro. E aí você tem agora a queda do Forte Coligny, né? Com as dissensões internas no auge, a colônia francesa torna-se um alvo fácil para a força expedicionária de Mendesá. O ataque acontece em março de 1560. As forças portuguesas lançam seu ataque final contra a ilha fortificada da Baía de Guanabara, o Forte Coligny. E o resultado é que o Forte Coligny é conquistado pelos portugueses. O projeto da França Antártica é destruído e, com ele, o calvinismo foi sufocado no Brasil. Né? Então, o Brasil recebe, né, a força ímpeto contra a fé protestante calvinista. É uma tristeza que acontece dentro deste cenário. E aí, mas não fica por aí, gente. O que acontece? Os destinos finais que acontecem. O Marte e o traidor são colocados em evidências na história. O quinto calvinista, Jean Boles, conhecido como João Boles, Jacques Lelabalour, né, que havia escapado do martírio inicial, foi encontrado 10 anos após e foi executado pelo famoso padre José de Anchieta, que queria mostrar, porque ele demorava a morrer no enforcamento, ele se pendurou no corpo do João Boles e queria mostrar para o carrasco como se mata um herege mais rápido.
forçando aí um enforcamento, né? Há uma obra muito interessante chamada O Santo que o Anchieta matou, né? O Santo que Anchieta matou, do ex-padre Aníbal Pereira Reis, né? Se você encontra esse livro no sebo, compre, vale muito a pena, conta essa história em detalhes. Lembra, o padre Aníbal, ele era católico, né, e se tornou protestante de tradição batista, e ele escreve um capítulo da história tratando sobre João Bolés. Foi a partir dali que nós conhecemos a história de João Bolés, e de fato você conhece a tristeza que foi perceber que a fé reformada ela foi silenciada nos primeiros momentos da descoberta da nossa nação. Vilagagnon ele retorna à Europa, mas a sua reputação o precede. O historiador Macedo, né, registra que Vilagagnon ficou conhecido na Europa como o Caim das Américas, pois havia traído os propósitos calvinistas. Aqui ele é ovacionado. Na Europa, ele é visto como aquele que traiu os ideais protestantes. E aí nós chegamos por fim, a encerramento desta aula, apontando um legado escrito com sangue e tinta. A França Antártica ela desapareceu e o Forte Coligny ruiu. No entanto, a tragédia da Guanabara deixou dois grandes legados contrastantes para nós. O primeiro, o legado de Vilagagnon, a infâmia de um líder que traiu seus seguidores e cujo ambicioso projeto resultou em fracasso e morte. Seu nome ficou marcado na história como o Caim das Américas. Por outro lado, você vai ter o legado dos mártires protestantes, apontando para sua corajosa confissão de fé a Constância de Guanabara, que sobreviveu como um testamento teológico histórico, um documento forjado em 12 horas, que se tornou a primeira voz do pensamento reformado nas Américas, um legado de fé que superou a violência e o tempo. Meu nome é João França. Essa foi a nossa aula de hoje sobre a tragédia da Guanabara. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve neste canal. Neste canal você vai encontrar de tudo dentro da tradição reformada. Você vai encontrar aulas de grego, aulas de hebraico, você vai encontrar teologia reformada explicada nos detalhes mais simples e mais claros e às vezes minuciosos da teologia calvinista. Você vai ter aulas de história da igreja, pregações da palavra onde eu ministro na nossa igreja, e você vai ter um acervo de vídeos que te ajudarão a compreender melhor a fé reformada, ok? Então que você possa seguir o nosso canal, se inscrever no canal, ativar notificações e dar aquele gostei ou não gostei das nossas aulas, para que a gente possa alcançar mais pessoas com a verdade da fé cristã bíblica protestante. Deus abençoe e nos vemos na próxima aula para a glória do nosso bom Deus.